Mais um vídeo aqui sobre ETFs e hoje eu quero falar sobre o ETF Small 11, que é o ETF que acompanha o índice Ibovespa Small Caps. Então já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o BOVA 11, tem um vídeo falando sobre ETFs em geral e hoje eu quero falar do Small 11. O Small 11 ele é um ETF que acompanha o índice Small Cap, que é o índice que diz respeito às empresas com menor capitalização na bolsa de valores. Então essas empresas que se enquadram em determinados critérios da B3, elas possuem menor capitalização e elas então compõem esse ETF que replica o índice Ibovespa Small 11 e tem um rendimento muito próximo dele. Então a gente vê aqui que são alguns uma pequena diferença, né, em relação ao índice de referência, que é o Small Cap. Então a gente vê que até hoje, né, até o dia 16, que é até onde a gente tem aqui a valorização, esse fundo rendeu 11,60% em um ano, né? A gente está considerando o período de um ano. Então aqui começou em 2018 aqui, então em um ano ele rendeu 11,60%, né? Então isso significa que o rendimento foi muito próximo ao Ibovespa, que foi em torno de 14%. E aqui eu vou pegar o acumulado, eu tinha confundido o valor passado com o acumulado, mas o acumulado a gente tem aqui um início aqui, a gente tem um rendimento de 284% desde que ele foi criado, e que isso foi em 2008, né? Veja bem, um pouco depois durante a crise de 2008, mas um pouco depois da crise ter estourado, e ele teve uma variação menor que o Ibovespa. Se você pegar o gráfico do Ibovespa, você vê que o Ibovespa caiu mais durante o BOVA 11, caiu mais durante a crise de 2008, e ele teve essa valorização aqui, isso aqui em 11 anos. Lembrando que ele já teve valores bem baixos, né? E quem pegou, né, nessa parte aqui que ele estava um pouco mais, no caso aqui em 2016, né? 2016 foi o ano que a bolsa começou a retomar a sua alta, né? A gente teve períodos aí bastante difíceis, 2014, 2015, 2016 foi o ano da recuperação. A gente consegue ver esse movimento a partir de 2016, que ele vem subindo aqui, tendo um rendimento bastante considerável. Então, no total 234% e no ano 11,6%. E para quem pegou aí em 2016, teve também um rendimento muito bom. Então, esse Small 11 ele vale a pena investir porque as empresas de menor capitalização elas têm maior potencial de valorização. Isso significa que se você investe numa empresa, num BOVA 11, por exemplo, você vai se beneficiar sim da alta do Ibovespa, mas quando a empresa tem uma menor capitalização, ela tem um potencial maior, isso é óbvio, né? E com aqui o dinheiro em breve chegando no país, não só pelas concessões de infraestrutura, mas como reformas da Previdência e principalmente pelo ciclo econômico que está se renovando, nós temos aí uma assimetria muito grande para esse fundo se valorizar. Lembrando que o investidor gosta de desemprego em queda, não pleno emprego. Então o investidor gosta da economia melhorando e não da economia estabilizada. Então eu separei aqui um boletim de ETFs da B3, tá? É um documento que você consegue achar no site. E nesse boletim aqui eu vou analisar alguns dados do ETF Small 11. Então ele teve o número de negócios, né, que foram feitos no mês de dezembro. Então a gente vê aqui que o BOVA 11 é de longe o ETF com o maior número de negócios. Então ele é consequentemente o ETF mais líquido. Mas o Small 11, se comparado com a grande maioria dos ETFs, né, você vê aqui os ETFs abaixo dele, até mesmo esses aqui, ele também tem um número considerável de negócios, né? Então a gente teve aqui em 2017 2.994 negócios, e isso passou para mais de 10 vezes aqui, não, um pouco menos que 10 vezes aqui em 2018. E a mesma coisa com o volume negociado. Então aqui 62 milhões, né, 723 mil. E aqui nós tivemos 154 milhões, 571 mil em questão de volume. Isso no mês. Então, e ainda no ano esse valor ainda é maior. Então quer dizer, ele é um ETF que hoje tem uma valorização
uma valorização expressiva, né? Ele tem uma valorização expressiva e isso se deve também à quantidade de negócios realizados. Então isso mostra que mais investidores estão sendo atraídos pelas small caps. Então são empresas que geralmente ficam fora do radar dos investidores, mas isso aqui é um indicativo de que mais pessoas estão prestando atenção nas small caps, e para não ter que investir em várias small caps, essas pessoas optam pelo ETF. Então eu quero pegar outros dados aqui mostrando que esse fundo, no ano, ele teve uma valorização de 7,5%, né? Então a gente viu que essa valorização aumentou, porque fechando a partir de janeiro já foi para 11, mas ele teve uma valorização ainda tímida em relação ao BOVA11. O Ibovespa subiu mais. No entanto, isso é outro indício que essa valorização ainda vai chegar. Então, a bolsa hoje vive um período de alta que ainda não reflete a recuperação do lucro das empresas, não reflete a recuperação da economia. Então, empresas com menor capitalização, inevitavelmente, elas vão ter aí um upside maior. O índice, né, que ele acompanha aqui, ó, que é o Ibovespa Small Cap, teve 8,1 em um ano e ele ficou aqui a alguns pontos percentuais abaixo. Mas isso é comum em decorrência das taxas, decorrência de impostos que possivelmente a pessoa paga após a movimentação. Então essa diferença vai ser sempre comum, ele replica bem próximo do índice, mas nunca será o índice completo. Mas isso são detalhes pequenos que não tem essa importância toda, tá? Então o Small 11 é uma oportunidade para quem quer beneficiar da valorização das ações. Por quê? Uma vez que o Bovespa suba, o Small 11 também vai subir. Essas empresas, as pequenas empresas que têm os maiores potenciais de investimento. Apesar de muitas vezes você não ter métricas claras, né, dessa empresa, que muitas vezes são empresas com lucro baixo, são empresas que podem estar passando por um momento de prejuízo, mas através do Small 11 você não se preocupa com isso, você simplesmente se beneficia da valorização da valorização média dessas empresas. Então, se tiver uma empresa que subir muito, isso vai refletir de alguma maneira no índice. Então, é uma oportunidade de investimento muito boa. Voltando aqui pro índice, né? Como o BOVA11 ele é da BlackRock, tá? Então é da série iShares, que são ETFs iShares, tá? Ele tem uma taxa de administração um pouco maior que o BOVA11. O BOVA11 é 0,5%, ele é 0,69%, tá certo? Lembrando que o ETF não tem o Come Cotas, que antecipa a tributação de fundos de investimento. No entanto, ele não tem a isenção de movimentações acima de 20 mil em um mês. Então, são coisas aí que balançam, né? Mas, no geral, o ETF, para quem quer se beneficiar aí da alta do mercado brasileiro sem correr muitos riscos, né? Ele é uma oportunidade muito, muito boa, porque é uma gestão passiva que vai só replicar um índice e, principalmente, você não corre um risco que muitas pessoas subestimam nos fundos de investimento, que é a separação da equipe, a substituição de gestores. O ETF não tem esse perigo, tá certo? Então, é realmente uma oportunidade de investimento muito boa. Você consegue aqui, é só você procurar iShares ETF Small Cap, que você consegue informações do fundo, e você procurando na sua corretora aí Small 11, você vai ver quais são as opções disponíveis. Lembrando que a liquidez do fundo tem aumentado ano a ano, como é possível observar através do número de negócios e do volume negociado. Então podemos considerar que caso você queira vendê-lo, você não terá maiores problemas. Então esse é o ETF. Antes de finalizar, temos aqui as principais empresas, né, que os maiores ativos do fundo, tá? Então veja bem, tem questão de produtos financeiros, provavelmente algum banco pequeno, ou então alguma empresa de crédito, empréstimos consignados, né? Nós temos isso também. Tem essas indústrias aqui, tá? Que essas empresas que têm a maior composição na carteira. Então você vê que o peso maior aqui é da Azul e tem 5%, tá? Então esse é um índice que é replicado. Agora, cabe a você, né, ter a sua própria avaliação, mas pensando na questão da diversificação, você não consegue diversificar com pouco dinheiro. E o ETF é justamente a solução desse problema. Comprando algumas cotas, você está exposto à variação dessas empresas. Então,
faça a sua análise, estude, né? Mas saiba que o momento que nós estamos passando é um momento de alta que começou em 2016 novamente e que vai se intensificar nos próximos anos, principalmente pela reflexão do lucro das empresas no índice Bovespa e, claro, um ciclo econômico novo, investimentos e reformas, né? E o ciclo econômico que é soberano a qualquer coisa, tá certo? Então essa foi a aula de hoje. Por fim, gostaria de pedir para você assinar o canal, curtir o vídeo, tá? Deixar o seu comentário caso você tenha alguma crítica, alguma dúvida, caso você queira dar uma sugestão e te fazer uma oferta que é cadastrar na minha lista de e-mail, onde você vai ter acesso ao livro Estratégia Barbell, um dos últimos exemplares gratuitos do livro Estratégia Barbell, tá certo? Que é uma estratégia de investimento que permite ter um alto retorno com baixo risco, inclusive envolve até mesmo ETFs, tá certo? Então, são essas minhas considerações finais. Fique atento para o próximo vídeo e não deixe de assinar o canal. Um grande abraço e até mais.